Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos Belo, pra gente falar da vitória botafoguense depois de 6 derrotas consecutivas na Série C. Veio a vitória do alívio, a vitória da esperança, 2-1 contra o Maringá no estádio Almeidão, um resultado fundamental, porque o Botafogo se afasta um pouquinho, né, da zona de rebaixamento, não tem como entrar no Z2 nessa rodada e, obviamente, a vitória traz tranquilidade para os jogadores e, sobretudo, para o Marcelo Fernandes, que estava no jogo de vida ou morte, né? Se o Botafogo perde para o Maringá em casa, eu acho que dificilmente ele teria condições de se manter no cargo. Então foi uma vitória fundamental para a sequência do trabalho, né, para o Botafogo manter aí o treinador e apostar que esse início de evolução que a gente viu nesse jogo seja algo que continue, né, durante essa primeira fase e que faça o Botafogo ao menos não correr riscos de rebaixamento, né? Que o Botafogo chegue lá nas duas, três últimas rodadas sem risco de cair, né? Pelo que foi essa primeira metade de Série C do Botafogo, né? Com 6 derrotas, se o Botafogo conseguir isso, já vai dar para dizer que a missão foi cumprida, tá? A missão a partir dessa sequência ruim. Claro que inicialmente a missão era G8. Até dá para ir pro G8 ainda. Enfim, essa Série C é tudo muito igual. Se o Botafogo emendar aí uma boa sequência, pode sonhar novamente com G8, mas pés no chão ainda. Eu acho que o primeiro momento é o Botafogo sair do calvário, né? Sair do buraco para depois, quem sabe, né? Caso emende aí uma sequência boa de resultados, beliscar um G8 ali, que seria ótimo, né? Mas por enquanto eu acho que não dá para pensar nisso. Bom, vou analisar o jogo, tá? Antes, mais deixa o like aqui nesse vídeo, compartilha para parentes e amigos botafoguenses, se inscreve no canal se não é inscrito. Estamos aí rumo aos 3.000 inscritos aqui no 90 Minutos de Belo. Bom, vamos lá. Foi um jogo que o Botafogo foi melhor, mereceu a vitória e o Botafogo mostrou evolução. Eu acho que a escalação foi correta, fez sentido para esse jogo voltar para o 4-3-3, até porque o Botafogo precisava do resultado, primeiro ponto, e ia pegar um time que tem a pior defesa do campeonato, a pior defesa disparada da Série C. O Maringá tem 21 gols sofridos, a segunda pior defesa é a do próprio Botafogo, que tem 14, 7 gols a mais o time paranaense sofreu até aqui. Mas, por outro lado, era um time que tem o melhor ataque, né, da competição. Tem 19 gols marcados, o segundo melhor ataque tem 15. Então é um time muito acima dos demais, tanto ofensivamente como defensivamente aí no aspecto negativo. E o grande desafio do Marcelo Fernandes para esse jogo era esse. Bom, eu tenho que aproveitar a fragilidade defensiva do meu adversário, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer um bom jogo defensivo, né? E o Botafogo conseguiu, tá? O Botafogo conseguiu fazer as duas coisas. O Botafogo aproveitou bem as fragilidades da equipe do Maringá, né? O Maringá tomou um gol de lateral, né? Daí você vê o nível da defesa adversária. É um time que muitas vezes marca com linha de três, eu nunca vi isso assim. É um time que é, os jogadores demoram, né, para se recompor defensivamente e muitas jogadas o Botafogo conseguia ficar ali basicamente no mano a mano com a defesa do Maringá. Então ter jogado um pouco mais ofensivo fez sentido por isso, porque você ia ter espaço, você precisava de jogadores ali para aproveitar aí essa fragilidade defensiva do adversário. E aí, pela escalação, o Botafogo conseguiu colocar em campo a sua melhor defesa possível, pelo menos na minha visão, tá? Do goleiro ao lateral esquerdo. Luiz Daniel é o que a gente tem de menos pior, digamos assim, no gol. E o Eric é o melhor lateral do elenco. Igor Moraes e Ian Souto é a melhor dupla de zaga, apesar do Igor Moraes ter sido utilizado porque o Otávio estava suspenso, mas eu imagino que esse jogo tenha demonstrado para o Marcelo Fernandes que o Igor Moraes tem que ser titular. Ele é um zagueiro que é muito bom pelo alto, por exemplo, então numa Série C onde os times cruzam bastante, né, é bom ter um zagueiro com essa capacidade. Ian Souto é o melhor zagueiro do elenco, disparado, e o PK, que é muito melhor do que o Bull, né, e muito melhor do que o Gustavo Souza ali improvisado, né? O PK voltando de lesão, então não dá para colocar na culpa do Marcelo Fernandes, né, o PK não ter sido utilizado nas últimas partidas, porque ele estava no processo de recuperação, ficou à disposição só no jogo passado.
E nesse jogo teve ali 45 minutos e foi muito bem, né? Foi muito bem defensivamente, conseguiu apoiar o ataque também em vários momentos. Então foi um jogador que fez um ótimo primeiro tempo. Eu acho que saiu, não sei se ele se machucou de novo, tá? Não tenho essa informação. Eu acho que ele saiu muito pela questão física ali, não aguentar jogar ali 90 minutos, porque vinha de um período longo se recuperando de lesão. Então, eu acho que a lição desse jogo a linha defensiva é essa. Não mexa, pelo amor de Deus. Então ele já encontra ali uma defesa um pouco mais segura. E aí os volantes, Dudu Nardini e Igor Maduro, são os melhores volantes que o Botafogo tem. Isso é fato. O Botafogo precisa de um primeiro volante melhor, tá? O Varela, que vinha sendo esse primeiro volante de dar mais segurança, caiu muito de rendimento, né, nos últimos jogos. Muito mal. Com o Lisca ele até era um jogador bem útil, mas caiu bastante de rendimento nas últimas partidas, até por isso, de 3 volantes, ele não foi o escolhido. Foi escolhido Dudu Nardini e Maduro, que também foram importantes ali no último terço. Foram volantes que também pisaram na área, né? Teve um lance lá que o Dudu Nardini pisa na área, finaliza na trave, então teve evolução também dos volantes nesse jogo, e do meio para frente voltou o 4-3-3, como eu disse, faz sentido pela característica do adversário, porque é um adversário que deixa muito jogar. Hoje também teve um jogo onde o Dourado não foi um a menos, tá? O Dourado não teve muitos lances ofensivos que ele consegue finalizar, que ele participa efetivamente, mas foi um jogador que batalhou muito, os 60 minutos que teve em campo, ajudou muito na marcação, tá? Jogou muito fora da área, então para você jogar no 4-3-3, você não pode ter um centroavante que dependa só da bola chegar nele. Você vai ter que ter um cara que ajude na marcação, que volte, né, que tenha alguma intensidade, pelo menos em algum momento do jogo. E o Dourado conseguiu entregar isso nesse jogo. E aí nas pontas, Rodolfo é titular absoluto, né, com o Atamoto, que ganhou pela primeira vez a chance no time titular. Eu vinha pedindo há muito tempo o Atamoto no time titular, e não é pelo Atamoto não, mas é pela característica do jogador. O Atamoto é praticamente o único ponta do elenco, ele e o Caion, né? Mas o Caion tá voltando de lesão, entrou até no segundo tempo, mas o Atamoto é o jogador que tinha ali o Marcelo Fernandes à disposição para você começar um jogo, para você aproveitar uma bola longa do adversário, a defesa mais desarrumada e ele conseguir colocar velocidade ao jogo. O Atamoto até entrou nos últimos jogos, mas entrou com o Botafogo perdendo, né? Então não fazia sentido, porque o Atamoto é um jogador que precisa de espaço. Então quando você coloca o Atamoto quando o time todo está defendendo, quando o time adversário não vai dar contra-ataque, o time todo vai estar postado defensivamente, ele vai aparecer menos. Mas nesse jogo, ele até errou alguns lances, mas se você pegar o VT do jogo e perceber as ações do Atamoto, ele nunca erra o primeiro lance, né? Quando ele é acionado, o primeiro movimento dele é sempre correto. Claro, ele às vezes erra ali o último passe, o penúltimo passe, tem uma escolha às vezes que não é a ideal, né? Ou erra a finalização, como teve um lance ali de contra-ataque, que é uma bola longa para o Nenê. Veja a importância de ter um jogador veloz. Que o Atamoto, por ser jovem, por ser leve, por ser veloz, consegue correr e dá opção de passe, né, para o Nenê, porque o Nenê estava isolado ali. Então o Atamoto consegue correr, porque fisicamente ele é capaz de fazer isso, e aí finaliza mal, finaliza para fora. Mas teve outro lance também que o Nenê, ali praticamente do meio de campo, ele dá um lançamento pro Atamoto correr, o Atamoto corre ali, conduz até a linha de fundo e toca pro Dudu Nardini, e aí o Dudu Nardini finaliza na trave. Teve um lance no segundo tempo também que ele conduz a bola, faz ali 2, 3 dribles e dá prosseguimento à jogada. Claro, ele é um ponta de Série C, ele vai errar a finalização, vai errar muitas vezes o último passe, né? Teve um lance que o Nenê faz uma jogada maravilhosa, né? Dá um passe de calcanhar, salvo engano, pro Atamoto. O Atamoto corre com a bola, conduz, e aí o passe sai errado pro Rodolfo, né? O passe sai muito na frente. Mas veja o quanto de jogo o Atamoto gerou. Então o Botafogo ficava ali muitas vezes com o Rodolfo e Felipe Azevedo, jogadores ali que não tem essa velocidade, eles têm mais qualidade técnica, se a bola chega para eles, eles conseguem ter um poder de decisão maior, mas eles geram pouco jogo, né? Porque eles não têm essa velocidade, eles não vão ter essa intensidade que o Atamoto conseguiu entregar. Então esse jogo deixou as lições para o Marcelo Fernandes. Atamoto tem que ser titular, a linha defensiva tem que ser aquela, né, com Eric, Igor Moraes, Ian Souto e PK.
você pode jogar no 4-3-3 e aí o Dourado, eu acho que é esse jogador que vai depender muito do adversário, tá? Porque, por exemplo, se for um adversário que é mais organizado, se é um adversário que é porque o Maringá é um time kamikaze, né? Então esse é um jogo que, por isso que eu não coloco esse jogo como um jogo que, o Botafogo agora vai emendar uma sequência de vitórias, não, porque o Maringá é um adversário muito diferente dos demais. O Botafogo conseguiu aproveitar esse adversário diferente, que é bom ofensivamente, mas que é muito ruim defensivamente. O Maringá, defensivamente, ele é muito abaixo de todo mundo, assim. Se não fosse o ataque, que até parou de performar nas últimas rodadas, inclusive, mas se não fosse isso, era um time que brigaria para cair. Inclusive, muito parecido com o Maringá do ano passado, que tinha um ataque muito forte e também uma defesa muito vulnerável, né? É um time que joga muito para frente e os jogadores não recompõem muitas vezes. E o Botafogo aproveitou isso. Claro, é méritos do Botafogo. Teve muito time aí da Série C que não ganhou do Maringá. Mas é um adversário que não me dá a certeza que essa evolução vai ser consistente. Foi um jogo onde o Botafogo melhorou. O Botafogo foi mais compacto, por exemplo, defensivamente. O Maringá não teve tanta força ofensiva, né? Porque o Botafogo jogou bem. O Botafogo foi mais organizado defensivamente, foi mais compacto as suas linhas, né? Pô, os volantes com a linha de 4 ali, você via ali que estavam bem mais próximos do que outros jogos. Muitas vezes tinha uma distância muito grande, um buraco ali que o adversário ia com extrema facilidade. Então a evolução, tá? Houve uma evolução defensiva, o time marcou melhor, o time sofreu menos. Taticamente, o Botafogo foi muito melhor do que o Maringá. O Maringá não teve nenhum momento de pressão no Botafogo, até conseguiu algumas chances, mas esporadicamente, tá? Em momentos espaçados do jogo, e até natural, porque o Botafogo abre o placar muito cedo, né? O Botafogo abre o placar com 3 minutos, isso foi fundamental, porque o Botafogo é um time que vinha muito pressionado, jogadores sem confiança, então à medida que o tempo fosse passando e o Botafogo não tivesse à frente do placar, o nervosismo, a pressão da torcida, isso ia para campo e isso facilitaria a vida do adversário. A partir do momento que você faz o gol com 3 minutos, tudo fica mais tranquilo. Né? E aí fica um jogo ali que o Botafogo até cria uma chance ou outra, né? Teve bola na trave, até antes do gol, né? Teve uma chance do Rodolfo, né? Que ele chuta e o defensor tira praticamente em cima da linha. Então foi um jogo onde o Botafogo soube se portar, soube se organizar, soube jogar no erro do adversário. E Série C muitas vezes é isso, tá? Você saber aproveitar a fragilidade do outro time. E o Botafogo soube aproveitar essa fragilidade defensiva da equipe do Maringá e soube anular a capacidade ofensiva que o Maringá também tem. Então tem esses dois méritos para esse jogo. Né? Aí o Botafogo faz o segundo gol, o gol de pênalti do Nenê, né? Muita gente fala que não foi pênalti. Cara, eu acho que, por exemplo, eu acho que o pênalti que o Nenê erra não foi nada. Eu acho que o jogador realmente vai só na bola e aí o Nenê cai e o juiz vai na dele. Mas o primeiro pênalti, né, que é o pênalti do gol, eu acho que o jogador, antes de acertar a bola, ele acerta com o joelho a perna do Nenê. Então ele acerta a bola depois, ele derruba o Nenê e aí tem a disputa de bola, mas antes pra mim tem um toque no Nenê, tá? É a impressão que eu fiquei. Então acho que o segundo pênalti não foi, mas o primeiro pra mim foi, tá? Eu acho que há um toque ali, ele faz ali o movimento, né? O carrinho ali pra fazer o corte, mas na minha visão, antes de acertar a bola, ele acerta o Nenê, né, com o joelho. Isso acaba derrubando o jogador do Botafogo. Então, como ele acerta antes o jogador do que a bola, pra mim é pênalti. Tá? Então, e assim, eu não acho que o Botafogo ganhou por causa da arbitragem, porque o Botafogo jogou melhor. Né? O Botafogo tomou o gol no final ali. E até depois de tomar o gol, o Maringá não teve uma pressão, não teve uma. Ali, assim, claro, o torcedor do Botafogo ficou apreensivo porque é o Botafogo e tá tudo dando errado que o Maringá poderia achar um outro gol. Mas o Maringá não jogou para empatar. Né? O Maringá não criou chances para empatar depois de ter feito aquele gol. Foi o único momento ali que o Maringá conseguiu quebrar a linha, né? Conseguiu um passe em profundidade ali, a defesa não conseguiu acompanhar. Acho que foi mérito do Maringá aquele primeiro gol, o único gol, né, da equipe paranaense. Mas depois o Botafogo soube se portar. O Botafogo não sofreu para segurar o resultado. Foi um time que teve, na maior parte do tempo, o controle do jogo, né? Foi um time taticamente melhor e dá indícios que pode competir mais. Eu sempre falei aqui, cara, eu não acho que o time do Botafogo é o pior time da Série C, é um time para cair. Não acho isso, não. Essa Série C, pô, o Maringá é um time que tá no G8, por exemplo.
né? Então você vê o nível, né, das equipes, está tudo muito parecido. A diferença da Série C é a questão física, que o Botafogo melhorou. Foi o time que. Até o Dourado, né? Fisicamente, esse jogo entregou mais. O Dourado era -1 em várias partidas e conseguiu entregar bem fisicamente. O Nenê foi bem fisicamente também. O Nenê. Eu vou falar do Nenê daqui a pouco, tá? Mas, enfim. Mas teve, para mim, as evoluções desse jogo são uma escalação mais lógica, uma escalação que aproveita a fragilidade do adversário e uma escolha de peças corretas para cada setor, né, para cada posição. Teve uma organização melhor do time, que eu vi nesse jogo. Por exemplo, eu vi laterais apoiando e defendendo. Eu vi volantes marcando, mas vez ou outra também pisando na área. Então a gente viu um time com mais repertório, né? Enfim, não foi um time ali de uma nota só. A gente viu um time mais equilibrado no geral. Esse é o grande ponto do jogo. Eu acho que tivemos várias evoluções, mas essas evoluções têm que seguir, sobretudo contra adversários que vão marcar muito melhor que o Maringá, que convenhamos, foi um time. Cara, se o Botafogo tivesse numa fase boa, era jogo para 4-5. Pela fragilidade defensiva do Maringá, que tem um Endolomar lá, né? Inclusive, o torcedor com saudade. Eu lembro que quando o Endolomar saiu, o torcedor com saudade, enfim. O Endolomar é um zagueiro, para mim, muito abaixo, inclusive. É, ele era bom porque os zagueiros que o Botafogo sempre tinha eram tão piores que ele que dava a sensação que o Lomar era bom. Mas não me parece que é isso na prática. Eu acho um zagueiro bem frágil. Mas é isso, tá? Enxerguei a evolução. Para falar do Nenê, para encerrar, enfim, foi cobrado e respondeu, tá? Eu acho que a questão de ter ido para Paris, esse negócio da Cazé TV, que a gente vamos ver como vai ficar ainda, né? Aparentemente ele não vai mais para o Rio, né? Nos jogos da primeira fase, então ele só vai ali a partir da fase final e a gente ainda não sabe até que parte da fase final ele vai. Então me parece que a pressão e a insatisfação da torcida fez ele repensar nessa questão de fazer lá direto e agora vai fazer remoto. Então foi importante e entregou dentro de campo, né? Fez o primeiro gol, sofreu 2 pênaltis, fez um, perdeu o outro. Claro, tem um pênalti que ali dá pra dizer que não foi, mas, pô, ele foi esperto, né? Foi malandro, o juiz caiu na dele. Convenhamos, né? O Botafogo é muito prejudicado na Série C, então, pelo menos uma vez ali, ser ajudado. E até o pênalti que, na minha visão, o Botafogo foi ajudado, nem foi gol, né? E o primeiro pênalti eu acho que tem discussão, tá? Eu acho que tem um toque do joelho do jogador do Maringá no Nenê antes dele acertar a bola. Então, em tese, não fez diferença pro resultado essa questão da arbitragem, pelo menos na minha visão. Mas foi um jogador que chamou a responsabilidade, né? Enfim, pode ter aquilo, né? Pô, como ele vai sair, né? Ele vai dar o gás agora aqui, mas enfim, se ele até viajar lá pra Copa, conseguir 2 vitórias pro Botafogo, o Botafogo pelo menos já não vai ter mais risco, ou vai ter um risco muito mínimo de rebaixamento, né? Botafogo chegou a 9 pontos, né? A previsão é que com 16 você escape. Então, o Botafogo com 2 vitórias vai a 15. Então, dificilmente cairia, né? Só se tivesse uma melhora muito grande ali de Anápolis, de Itabaiana, aquelas equipes ali que estão na parte de baixo. Então, o Nenê, enfim, eu que estava muito pé da vida com ele, tá? Por todas essas questões, enfim, estou mais feliz com ele, né? É um jogador que eu acho que tem a capacidade de ser um ídolo aqui. E ele chamou a responsabilidade. Foi o melhor jogador, não só pelos gols, mas em outros lances também. Foi um jogador fundamental para o resultado do Botafogo, né? Cara, o Botafogo tem coisas na Série C que poucos times têm, né? Que é jogadores decisivos. Pô, o Botafogo tem o Nenê, tem o Rodolfo, enfim, são jogadores para a Série C muito acima. Então, se o Botafogo melhorar essa questão física, continuar melhorando, for um time mais organizado defensivamente, né? O nosso querido Marcelo Fernandes acertar na escalação, acertar nas mexidas, né? Errar menos essas coisas, ler bem os adversários, né? Ter uma leitura melhor dos adversários do que ele não vinha tendo, né? Nos primeiros jogos, e leituras erradas também de escalação. Se ele melhorar isso, o Botafogo pode competir, pode passar uma Série C sem sustos. G8, nem vou falar sobre isso agora, acho muito longe ainda. Eu acho que foi só um jogo, o Botafogo precisa mostrar pelo menos mais 2, 3 jogos consistentes para a gente ter aí uma confiança maior nesse time, mas fato é que foi um primeiro passo extremamente importante essa vitória contra o Maringá. É isso, falei demais, hein? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto e até a próxima.